Só a tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Paulo dizia ao Senhor: Senhor, retira de mim este espinho da minha carne, né? E o Senhor dizia: a minha graça te basta. E ele pediu mais uma vez, e o Senhor disse: a minha graça te basta. E mais uma vez ele pediu, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Às vezes nós temos alguns espinhos na carne, que é exatamente para nos edificar mais, nos fazer crescer mais, nos fazer sermos melhores, porque é em meio às provas que nós crescemos, é em meio às lutas que nós prosperamos. Se a vida for a mesma, nós nunca acharemos que precisamos melhorar, que precisamos fazer melhor, né? Então, certamente, o espinho na carne de Paulo, ele teve que conviver até o final, mas a graça do Senhor estava sobre ele. E a graça do Senhor está esta noite sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Quem tem certeza que a graça do Senhor está sobre ti, levanta a mão da glória a Deus nesta noite. Aleluia. Cada propósito que nós temos colocado diante de Deus, Deus tem respondido. Deus tem respondido. Às vezes, não entendemos tudo que acontece, porque a mente de Deus é insondável. Nós jamais vamos conseguir compreender a mente do Senhor. E ele até diz: quem és tu, ó homem, que pergunta ao teu senhor, ao teu servo, ao teu oleiro, por que fizeste assim, né? Então Deus tem todos os propósitos, e eu sempre coloco diante de Deus que nós continuaremos a carreira que nos está proposta. Nenhum dos nossos planos para por conta das adversidades. Às vezes a gente tem a tendência ali mas os planos não param. Eu dizia a ele: está aí uma banda maravilhosa que Deus tem levantado aqui, com esses, Deus tem trazido Israel, André, o Willam, que era um sonho nosso, Alexandre, Karen, eu, cada membro da igreja, sonhávamos em ter uma banda aqui, sonhávamos em ter os ar-condicionados. Os ar-condicionados já estão comprados, estão aqui na minha sala. Uma irmã já se prontificou a doar o fio, todo o material elétrico para a parte trifásica. O pastor Dejaci já se comprometeu a dar metade do valor, que é mais ou menos R$600, é 1.200, ele se comprometeu a nos ajudar, ele mesmo de livre vontade. Pastor Edilson, eu vou dar metade lá, para a gente fechar essa parte aqui da frente, e para poder climatizar, já que a igreja aberta assim não tem como climatizar. Então, Deus tem aberto portas, irmãos, viu? Deus tem aberto portas, e os planos de Deus jamais serão frustrados, jamais, venha o que vier, irmãos. Eu sei que às vezes a gente tem ali aquele baque, eu mesmo, eu sou homem, eu sou pastor, mas sou humano. Às vezes a gente sente aquele estremecimento. Se eu disser para os irmãos que eu não sinto, eu serei aqui, além de hipócrita, um mentiroso. Sou um homem, sou um ser humano. Às vezes tenho que esconder todas as minhas emoções, é até pior. Às vezes tenho até que passar palavras de ânimo, quando eu mesmo as estou precisando recebê-las, né? Então, como ser humano, cada um de nós temos as nossas próprias angústias. Mas na angústia o Senhor vai nos dar vitória. Nós lemos aqui na quarta-feira que nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem a dor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu creio na grande vitória que Deus tem para a nossa igreja, porque Deus não tem deixado os seus planos ser frustrados. E o que tem acontecido está na glória, está nos céus, está com o Senhor Jesus. Nós cremos firmemente nisso. Então, eu creio que Deus tem grandes coisas. Já foi cantado hoje aqui. Eu sempre digo, não adianta só cantar. Nós temos que cantar crendo que aquilo vai acontecer. Quando nós abrimos a nossa boca para cantar, nós devemos abrir a nossa boca realmente com o intuito de falar para Deus. Às vezes eu vejo pessoas cantando os hinos da harpa, por exemplo, eles não prestam nem atenção no que é que estão cantando. É o Senhor lá no hino no 115 dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor. E ele não faz absolutamente nada, ele só canta, só acompanha aquilo que está sendo, ele nem presta atenção naquilo que ele está cantando. O 113 diz: dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor, não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Nem nos lembramos quem nos guia é o Senhor. Então, quando eu canto aqui que grandes coisas estão por vir, eu tenho que acreditar
acreditar, irmãos, eu tenho que crer que grandes coisas estão por vir, tanto sobre a igreja como sobre a minha vida. Eu creio nisso, irmãos. Não deixe nunca que o sentimento de derrotismo, de pessimismo, faça parar a carreira que o Senhor tem proposto para você. O que Deus planejou para a tua vida vai acontecer. Aquilo que Deus planejou para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, vai acontecer. Enquanto o Senhor tiver obra conosco aqui nesta terra, nós somos imortais. O Senhor, irmãos, nos conduz quando Ele acha que chegou a hora, mas eu tenho que crer que o Senhor está no controle da minha vida. Ele é quem dirige a minha vida, e se eu estou em pé, é porque o Senhor me tem sustentado. Louvado seja Deus. Se você ainda crê que Deus tem plano na tua vida aí, levanta a mão e dá glória a Deus, irmãos, e repreende o sentimento de derrotismo, o sentimento de pessimismo, de terrorismo espiritual. O Senhor está aqui para nos dar vitória, e só vai acontecer aquilo que Ele permitir acontecer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós lemos hoje 1 Coríntios capítulo 14. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós temos alguns irmãos que só vêm para a igreja de domingo. São igual aos católicos, só vai para a missa de domingo, né? Nós temos alguns irmãos que não têm o menor compromisso com a igreja. Eles têm compromisso com eles mesmos. E por não estarem na igreja, não aprendem o que precisam aprender. Aí sai falando o que não devem falar e fazendo o que não devem fazer. Porque não tem compromisso com Deus e com a sua igreja. Então nós precisamos estar na casa do Senhor para aprender. Estar na casa do Senhor para ouvir. Nem todo culto, irmãos, é culto só de estar pulando, não. Nem todo culto é culto só de estar com a mão levantada e glorificando, não. Tem um culto para aprender. E este culto é o culto de doutrina. É o culto de ensinamento. Quem tiver humildade para ouvir o ensinamento do Senhor, vai crescer. Quem não tiver, não vai crescer. Israel se congregou comigo aqui há, acho que 15 anos atrás. Ele sabe que eu sempre tive doutrinas muito fortes, muito duras, muito coercitivas mesmo. O Dejaci conhece também há muitos anos. E às vezes eu cheguei aqui com um certo temor de não ferir, de não machucar, porque tinha toda uma imagem que pintaram minha por aí, toda uma... Mas irmãos, quem nos dirige é o Senhor. Quem nos dirige e nos ensina é o Senhor. Uma das coisas que eu mais me alegro é ver um menino daquele que chegou aqui domingo para pregar, o Jaime, e o que ele se lembrar é das vezes em que eu ensinei mesmo, e chamei e cuidei. Então, irmãos, vamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Me ensina, me dá realmente humildade, conhecimento para aprender de ti. Porque é tanto oba-oba hoje nas igrejas, irmãos. Eu escuto muito rádio. Estou no carro, estou sempre ouvindo rádio. Eu vejo a programação das igrejas, são poucas as que incluem na sua programação o culto de doutrina, o culto de ensino. Eu vou olhando, não tem um dia que seja para o culto de ensino. É só culto que faz a igreja, e aí a igreja vai nas primeiras provas, saem da casa do Senhor, nas primeiras tentações, nos primeiros embates espirituais, não estão prontos, porque não ouviram a voz do Senhor. Então, nem todo culto de doutrina é culto para estar pulando, às vezes Deus vai me usar para isso. Eu sou um pregador avivalista, na verdade. Mas o culto de doutrina, eu sempre tive, que é o dia de eu ensinar a igreja como é que ela deve andar. Como é que a igreja deve se portar, como é que ela deve caminhar. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai nos ensinar a questão espiritual, questão dos dons espirituais. Como devemos ter uma relação com os dons espirituais. Em 1 Coríntios 13, ele termina dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então ele termina falando sobre amor. E ele começa o 14 falando sobre amor. Segui o amor, mas procurai com zelo os dons espirituais. Então ele manda fazer um equilíbrio. Ele diz: você vai amar, você vai realmente buscar o amor, mas você não vai deixar de procurar os dons espirituais. Você não vai deixar de buscar a Deus
espiritualmente. A primeira coisa que o Senhor nos ordena é a amar. Irmãos, cristianismo é amor. Senhor, em nenhum outro momento o Senhor Jesus nos trouxe outra palavra que não fosse o amor. O amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A essência do cristianismo é o amor. Sem amor não existe cristianismo. Sem amor não existe adoração a Deus. Não adianta nada pular na casa do Senhor. Não adianta nada estar de mãos levantadas se eu não amo o meu irmão. Então o amor é a essência do cristianismo. Se você realmente quer ser um varão perfeito, se você quer ser considerado um cristão verdadeiro, então aprenda a amar o seu irmão. Aprenda a amar a despeito dos seus defeitos, a despeito das suas críticas. Inclusive o Senhor Jesus nos diz, se nós amarmos apenas aqueles que são próximos a nós, que nos convém, que nós gostamos, o que nós estamos fazendo demais? Nós temos que amar exatamente os opostos, os contrários, aqueles que são contra nós. Então a palavra de Paulo é seguir o amor. É a primeira palavra dele. Ele está dizendo, não adianta nada você ser espiritual, falar línguas estranhas, cantar ou pregar, se você não seguir o amor. Então, irmãos, dentro da igreja tem que ter isso. Quantas e quantas vezes nós deixamos o nosso orgulho suplantar o nosso amor? No nosso orgulho, nós deixamos de amar o nosso irmão. No nosso orgulho, nós deixamos de abraçar o nosso irmão. Brigamos por bobagens, por pequenas coisas que nem são importantes, que no final só nos trazem tristezas e desânimo. Se que você quiser ser feliz, comece a amar o seu irmão. Amar, aceitando do jeito que ele é. Amar, abraçando a despeito dos seus defeitos. Porque Deus vai lhe usar na sua casa, é quando você for um instrumento de amor. Não adianta nós estarmos na casa do Senhor, dizendo que somos vasos, se nós não formos instrumentos de amor. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o amor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eles têm que olhar para nós e ver que nós somos verdadeiros servos do Senhor. Às vezes eu estava falando aqui de hino, a gente canta, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Mas na primeira vez que alguém mexe conosco, nós deixamos o nosso orgulho aflorar. Nós machucamos, nós ofendemos as pessoas, nós dizemos o que não deveríamos ter dito. É ou não é assim, irmãos? Estamos falando de novo nascimento, mas não engolimos nada. Não engolimos nada. Quem foi que disse que porque eu sou pastor, irmãos, eu não tenho que conviver com os irmãos como irmão? Não é porque eu sou pastor que eu vou aceitar, isso é uma afronta, eu vou brigar. Não. Como pastor, eu sou um irmão em Cristo. Então, eu tenho que buscar sempre me humilhar diante do Senhor. É estar diante do Senhor e dizer, Senhor, a responsabilidade é ainda maior. Então, seguir o amor, que é a primeira recomendação de Paulo em 1 Coríntios 14, é engraçado. Ele vai falar de dons espirituais. Ele vai ensinar sobre a questão dos dons, mas a primeira coisa que ele fala é sobre o amor. Porque não adianta nada ter dons espirituais e não ter o amor. Não adianta nada ser pregador e não ter o amor. Não adianta nada estar construindo o templo e não ter o amor. Não adianta cantar e não ter o amor. Não adianta estar lá na porta se não tiver amor. Então, irmãos, o amor é a chave de tudo. Nós só vamos para o céu se nós amarmos os nossos irmãos. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos inundar com o amor de Deus, irmãos. Tem hora que a gente tem que parar e refletir e dizer, Senhor, o que é que eu estou precisando? O que é que eu quero ouvir de Ti? E o Senhor nesta noite, irmãos, está dizendo para nós, o amor é a chave de todas as coisas. Quem quer ser feliz, levanta a mão aí. Então, ame o seu irmão. Se você quiser ser feliz, comece a viver a essência do amor. Se você quiser ter uma vida próspera, ame o seu irmão, porque o amor é a chave de todas as coisas. Por isso mesmo Paulo, indo ensinar sobre dons espirituais, ele começa dizendo, seguir o amor. Irmãos, eu tenho que falar como profeta e como pastor. A Assembleia de Deus da Restauração precisa cada vez mais se abraçar. Nós precisamos cada vez mais buscar essa união entre nós. Este amor
e esta paz. Nós não podemos mais nos dar o luxo de nos dividirmos, porque um reino dividido será destruído. Então é tempo de nós nos amarmos mais. Engolir mesmo. Não, vou perdoar, vou amar, vou seguir, porque o único jeito é fazer isso. Não adianta, às vezes eu fico brincando com algumas pessoas, que eu tenho mais intimidade, e digo, de que adianta brigar? Se lá na frente a gente vai ter que se reconciliar. De que adianta? A gente briga, mas lá na frente vai ter que se reconciliar. Então é melhor não brigar. É melhor estar abraçado, é melhor engolir aquilo ali, ir para casa e chorar, e depois voltar e sorrir. Louvado seja Deus. É muito melhor. Agora, para fazer isso, só o Espírito de Deus estando dentro dos nossos corações. Quem tem o Espírito de Deus aí, meu irmão? O Espírito de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Então, eu não estou dando uma doutrina hoje sobre o amor, não. É só mostrando aos irmãos que até para ensinar dons espirituais, a primeira recomendação de Paulo foi seguir o amor. Porque para entregar visões, revelações, eu tenho que amar o meu irmão. Para ser profeta, eu tenho que amar o meu irmão. Eu não posso vê-lo de cima para baixo, não. Eu tenho que vê-lo como um igual. Aí depois que ele fala sobre seguir o amor, ele diz, já que vocês estão seguindo o amor, agora procurem com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o dom de profetizar. O dom mais excelente, citado por Paulo, é o dom da profecia. O que é o dom da profecia? O que é profetizar? Profetizar é falar ao meu irmão em nome do Senhor. É trazer ao meu irmão uma mensagem do coração do Senhor. Quando eu prego, eu estou profetizando. Quando eu tenho uma revelação e entrego ao meu irmão, eu estou profetizando. Profecia, tanto pode falar para o presente, como pode falar para o futuro. Ela tanto pode apontar para os dias de hoje, como para o amanhã. Então, o que Paulo diz é, procurem com zelo o dom de profetizar, ou seja, busquem em Deus o dom de você falar ao seu irmão uma mensagem que venha da parte de Deus. Que Deus possa falar da parte dele. E aí ele diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Uma igreja que dá glória a Deus. Mas dar glória a Deus não significa dizer ser uma igreja desorganizada. Uma igreja que não respeita aqueles que estão falando. Uma igreja que é todo o tempo no barulho. Eu vejo muitos pregadores que o tempo todo mandando a igreja da glória, da glória, da glória, da glória. Eu acho que a igreja da glória é na hora que o Espírito de Deus se manifesta no meio da igreja. Na hora que o coração está cheio, na hora que o pregador é usado por Deus e diz alguma coisa que realmente toca lá no coração, aí é a igreja da glória. Nós não somos uma igreja de meninos, não. Em que todo o tempo tem que estar todo tempo falando língua, dando glória, todo língua. Não, tem hora que a gente tem que ouvir. Tem hora que a gente tem que entender o que é que Deus está falando. E aí Paulo disciplina a questão das línguas estranhas. Ser pentecostal, irmãos, não significa passar 24 horas falando línguas, não. Trabalhando lá e falando língua. Na calçada, falando língua. Não, meu irmão. Vai ter uma hora que o Senhor vai te tomar. E aí deixa Ele te usar. Na hora que o Senhor te tomar, se Ele te mandar marchar, marcha. Se Ele te mandar bater palma, bate. Se Ele mandar entregar o mistério, vai lá e entrega. Se Ele te levar a chorar em línguas estranhas, chora. Mas é Deus. Não pode ser uma coisa obrigada pelo homem. Uma coisa obrigada pelo pregador. Me preocupo muito quando alguém pega o microfone aqui e fica tentando fazer com que a igreja seja aquilo que ela não é naquele momento. Quando você está cheio do Espírito Santo, você dá lugar ao Espírito Santo sem precisar ninguém te obrigar a isso. Você levanta a mão, dá glória a Deus. Você levanta a mão, fala línguas. Você levanta a mão e deixa o Senhor te usar. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado com o dom de línguas estranhas, porque o dom de línguas estranhas edifica a você mesmo. A edificação de línguas estranhas é para você mesmo. A profecia é para todos. Aí ele diz no versículo de número 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Qual é a diferença, irmãos?
Se eu, quando falo línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo, e quando eu profetizo, eu edifico a igreja, o que é maior? É o dom de línguas ou o dom de profecia? O que é que eu devo buscar? O dom de profecia ou o dom de línguas? Apesar de que Paulo não está proibindo ninguém de buscar o dom de línguas, não. Ele só está falando da importância disso. E ele está falando para uma igreja totalmente carnal. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim: eu não pude falar para vocês como a espirituais, e sim como a carnais. E aquela igreja era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja onde o Espírito de Deus se manifestava. Mas Paulo estava falando para ele como a carnais, e não como a espirituais. Então o dom de profecia é para edificação da igreja. E aí Paulo vai um pouco mais além. Ele diz: o dom de profecia, quando você profetizar, no versículo 3, quando você falar aos homens, essa profecia deve ter tríplice propósito: edificar, exortar e consolar. O profeta do Senhor tem uma imensa responsabilidade. Quem quiser ser profeta aí, irmão, vai ter que aprender, e aprender muito. Aprender muito. Tem um profeta que chega para Davi e diz: Davi, quero te contar uma história. Quero te contar uma história e quero que tu julgue essa história. Profeta. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muita riqueza, e tinha outro que só tinha uma. Aí este homem que só tinha uma foi perseguido pelo que tinha muitas riquezas, e o que tinha muitas riquezas e muitas ovelhas mandou matar esse homem e tomou a única ovelha que ele tinha. Davi, o que é que nós devemos fazer com esse homem? Olha o profeta, irmãos. Olha a sabedoria do profeta. Primeira coisa que o profeta tem que ter é sabedoria, irmãos. O profeta não pode estar sendo menino, não. Sendo menino, trazendo profecias de qualquer maneira, não. Esse homem estava falando com o rei. Ele tinha que ter todo um cuidado. Aí Davi diz: pois vamos fazer o seguinte, vamos restituir e vamos matar. Aí o profeta olha para Davi: Davi, esse homem é tu. Tu mandou matar Urias para ficar com Batseba, Davi. Tu tinha todas as mulheres do reino à tua disposição. Natanael, né? Natan. Tu tinha todas as mulheres do reino à tua disposição. Então, irmãos, profetizar, preste atenção quem é profeta aí, ou quem quer ser. Primeira coisa que tem que ter é sabedoria. Eu não posso achar que eu vou entregar a mensagem do Senhor de qualquer maneira, não. E na verdade, o primeiro que vai provar essa profecia sou eu. Porque essa profecia, ela tem que ter esses três propósitos. Se eu for entregar uma profecia a alguém, eu tenho que me perguntar: essa profecia vai edificá-lo? Ele vai ser edificado com isso? Ou ele vai ser derrubado? Como é que ele vai reagir? Essa profecia vai trazer para ele edificação? Ou vai trazer para ele destruição? Essa profecia vai consolá-lo? Ou essa profecia vai angustiá-lo? Essa profecia vai realmente trazer a consolação ao coração? Ou ela vai fazer com que a pressão aumente, o coração comece a bater mais rápido e as noites comecem a serem muito longas para aqueles que estão ali? Terceiro, ela exorta. E o que é exortação? Que a maior diversão dos profetas é exortar, né? A maior coisa que o profeta quer é exortar. Exortação é uma palavra que significa, eu não gosto muito desses vocábulos gregos, mas é um vocábulo grego, que significa trazer a lembrança. Trazer a lembrança aquilo que me foi ensinado. Trazer a lembrança aquilo que eu aprendi. Trazer à minha memória aquilo que um dia me foi ensinado. Exortar é isso aqui, ó. Eu não estou cumprindo a palavra de Deus, aí chega o profeta e diz: olha, Deus mandou te dizer isso e isso. E Deus nunca assinou sentença de morte para ninguém. Quando nós vemos Deus entregando, o profeta chegando ao rei Ezequias e falando para ele sobre a questão dele não ter obedecido a Deus, e por isso Deus tirá-lo da terra, o rei disse o quê? Senhor, eu vou me consertar, eu vou me corrigir, me dá aí mais alguns anos de vida. Aí Deus deu a ele mais 15 anos de vida.
Então, irmão, não existe isso, porque tem gente que acha que porque ele falou tem que ser. São os Jonas do século 21. É Jonas chegando lá em Nínive dizendo, olha, vim aqui entregar um recado. Todo mundo aqui vai morrer nessa cidade. Na cidade de Nínive, todo mundo vai morrer. A cidade vai ser destruída e todo mundo vai morrer. Aí o rei diz, epa, peraí, eu estou crendo nesse profeta. Nós estamos em pecado mesmo. Então vamos buscar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu vou decretar um jejum. Agora mesmo eu vou rasgar meu orgulho. Eu vou rasgar as minhas vestes reais e vou me vestir de pano de saco. Aquilo ali é uma simbologia. É ele dizendo assim, desce do pedestral, reconhece que tu não é nada, reconhece que o Senhor é que é todas as coisas, dá glória a Ele e Ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Tira as vestes reais e se veste de panos de cinza. Louvado seja o nome do Senhor. O rei fez isso. Ele olhou, opa, sem Deus eu não sou nada. Senhor, tem misericórdia. A partir de agora, eu estou decretando um jejum em Nínive. E ele começou a jejuar com toda a cidade. Os animais colocaram ali sacos na sua boca, para que eles também não comessem. E dissessem, Senhor, tu vai ter misericórdia de nós. Deus disse, amém, vocês estão perdoados, eu não vou mais destruir Nínive, a vida continua. Sabe o que o profeta fez? Ficou com raiva. O profeta ficou com raiva. Ele preferia que Deus matasse todo mundo, para que a palavra dele não voltasse vazia. Meu Deus! Por isso que não pode profetizar sem amor, pastor Wilson. Não pode ter profeta sem amor. Achar que porque falou, tem que se cumprir. Irmãos, quando Deus nos mostra alguma coisa, é para livramento. Às vezes nós estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Eu tinha a tendência de chegar em casa 1h da manhã. 1h e meia eu chegava em casa, saía com a violência da cidade, faz uns 3 ou 4 anos, que quando é 10h30 nós estamos entrando dentro de casa. Outro dia alguém me disse aqui, uma irmã disse, pastor, vamos terminar os cultos 9 horas, porque às vezes a gente termina 9h30, fica muito tarde para ir para casa. É verdade, aquela irmã está mais do que certa. A irmã que você está ali atrás, não está nem aqui hoje. E eu disse, amém, irmã, vamos fazer todo o esforço para terminar 9 horas os nossos cultos. Porque às vezes a gente ainda fica conversando aqui alguma coisa, sai daqui mais de 10 horas. Porque infelizmente, irmãos, é essa vida que nós estamos vivendo hoje. Uma vida violenta. Eu fui ajeitar o data show, na verdade, tinha que mandar para São Paulo, ia passar 2 meses para chegar. Eu digo, pô, vou ver quanto é logo esse serviço aqui e mandar fazer aqui mesmo. Fui buscar ele lá, o cara disse, rapaz, pastor, vamos orar, viu? Porque só na minha rua hoje foram 3. Quem não viu ontem? Está em todas as televisões aí, na classe média alta, rica. Barulho em cima. Casal fazendo barulho. Cidadão de baixo. Pegou um revólver, foi lá, subiu, matou os 2, depois se matou. É a violência deste mundo, irmãos. É a violência desta cidade. É a violência deste século. Então nós temos que sim, vigiar. Vigiar. Evitar locais escuros. Evitar... Isso é livramento ou não é que o Senhor está querendo nos dar? Quando Ele nos fala, é nos orientando, olha, eu vou proteger vocês, mas façam a parte de vocês. Eu vou dar livramento a vocês, mas façam a parte de vocês. O Senhor está sempre em cooperação com o homem. Esforça-te e eu te ajudarei. Então, cada um de nós precisamos olhar mesmo para nós. Ando muito veloz no carro, pô, diminua essa velocidade. Anda à noite, não quero nem saber se tem jumento ou não na pista. Porque tem gente que é mais jumento no volante do que o jumento que está lá na pista. Né? Diminui essa velocidade, meu irmão. Você não é pastor Wilson? Você não é indestrutível. Eu vou dizer que o Wilson é pé pesado também. Você não é indestrutível, não. Você está lá num carro mecânico. A roda pode cair. Outro dia eu vinha de Russas. Eu, minha esposa e a Stephanie. Dia 23 de agosto de 2008. Faltavam 7 dias para a Stephanie completar 1 ano. 1 mês depois, ou 7 dias depois, nós estávamos fazendo uma grande festa para ela, num buffet da cidade. O Dejaci até foi. Comemorando 1 ano. E eu vinha, 12 horas da noite. Vinha de um culto em Morada Nova, passei por Russas. E vinha, uma Hilux. Bati
o pneu bateu num buraco, quilômetro 101 da BR-116, a roda soltou e o carro saiu da pista sem direção mesmo, e nós caímos de cima da pista, nós saímos da BR e caímos lá embaixo, 1,80 m a ribanceira, 1,80 m. Eu me lembro que a Solange, a única coisa que ela disse foi: Adilson, vai virar. E eu, na minha oração, eu disse: Senhor, segura o nosso carro. Segura o nosso carro. E nós caímos de 1,80 m da BR-116. E não tivemos um único arranhão mesmo. Nem eu, nem Solange, Esteve estava dormindo, continuou dormindo. Eu subi aquela ribanceira com ela no braço, me lembro como se fosse hoje, alguém bateu lá, chegou na BR e gritou: tem alguém vivo aí? Eu disse: está todo mundo vivo, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, são livramentos. O que é que aconteceu depois daquilo? Nunca mais viajei naquela hora com a minha família, nunca mais passei de 120 km por hora. Hoje eu ando mais devagar, hoje eu cuido mais da minha vida, porque Deus nos dá avisos. Saúde do mesmo jeito. Saúde, vai se cuidando, vai diminuindo a alimentação gordurosa. Então, irmãos, às vezes Deus só quer que nós mudemos o nosso estilo de vida. Só isso. Não é sentença, não é terrorismo, não é nada disso. Então, profecia é para quê, irmãos? Edificar, que mais? Exortar e consolar. Se você é profeta, dá uma olhadinha aí. Porque tem o jeito de entregar a profecia, tem as pessoas, tem a hora, tem tudo. Você tem que saber. Entregar uma profecia que vai matar? Entregar uma profecia que vai trazer desespero, angústia? Não é de Deus. Irmãos, Deus não vai fazer isso. Deus pode até ter mostrado, mas a forma como se interpretou não é aquela. Então o profeta tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala até em sonhos, que tem gente que toma como se fosse revelação. E a Bíblia diz lá em Provérbios que sonhos às vezes são apenas sonhos. Sonhos. Irmãos, a nossa mente ela é tão prodigiosa. Às vezes em meio a um momento ali que estamos vivendo, nós temos uma tendência de ver coisas que não são reais. E nós acreditamos que ela é. Não é mentira não, nós acreditamos que ela é, mas é só fruto do nosso pensamento, fruto da nossa mente imaginativa, dessa mente que cria tanta coisa. Quantas vezes já me entregaram profecias de morte, irmãos? Aí eu digo: Pai Deus, Tu tem me mostrado um grande ministério, Tu tem me visto, isso há anos, não é de hoje não. Já me entregaram profecia, eu lá no Japão, pregando a palavra, não tenho a menor vontade de ir para o Japão. Eu não creio que Deus está usando um profeta para me levar para o Japão, porque, sinceramente, pastor, eu iria para a Europa, para a Itália, para a França, para a Inglaterra, mas para o Japão, não tenho vontade não, meu irmão. Gosto de casa espaçosa, morar naquele negocinho, então, não sei falar aquela língua. Mas chegou um profeta e disse: quantos dias? Quantos dias aí, porque arruma as malas, porque Deus está te levando para o Japão. Eu olhei: amém, Deus te abençoe. Então, irmãos, tem que julgar as profecias, que é o próximo passo. A profecia é para edificação, exortação e consolação. O profeta tem que ver, mas não só o profeta, você também que recebe. A profecia, para quem recebe, ela vai passar por 5 filtros. 5 filtros. O primeiro filtro é a palavra de Deus. Essa profecia contraria a palavra de Deus? Essa profecia vai de encontro à palavra de Deus? Se ela vai de encontro à palavra de Deus, ela não é de Deus. Não é. Primeira coisa, toda profecia tem que ser julgada segundo a Bíblia. É por isso que eu não recebo muitas profecias. Eu não sou incrédulo não, eu sou pentecostal mesmo. Mas todo dia me entregam uma profecia diferente, irmãos. Quando eu era solteiro, me casaram 8 vezes, com 8 meninas diferentes. Todo profeta que, essa é a tua, essa é a tua, essa é a tua. Então, tem que julgar mesmo. A Bíblia diz que todos podem profetizar, 2 ou 3 no máximo, um de cada vez. E os outros façam o quê? Os outros façam o quê? Julguem. Tem gente que tem medo de julgar a profecia. Deus nos dá esse direito. Eu não sou incrédulo quando eu julgo uma profecia não, meu irmão. Eu tenho todo o direito de julgar.
Então o primeiro filtro é a palavra. Primeiro filtro é a palavra. Se tiver de acordo com a palavra, então ela é de Deus. Se não tiver de acordo, ela não é de Deus. Segundo filtro, o profeta. O profeta. Dá uma olhadinha. Pelo fruto conhecereis as árvores. Pelo fruto conhecereis as árvores. Todo desmantelado, não tem nenhuma comunhão com Deus, não tem nada, entregando recado. Tenha cuidado, Deus usa os vasos dele. Porque Deus usou até uma jumenta. Pelo amor de Deus, cresça. Por isso que ele diz também, sejais meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Irmãos, esses dias eu tenho recebido alguns telefonemas. Irmão, não se preocupem com isso não. Se preocupem não. Deus não é um sádico. Deus não tem prazer em nos ver sofrendo. Deus não tem prazer em nos ver angustiado, não. Isso não é de Deus, não. Esse sentimento não é de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Ele não é de Deus. Esse sentimento não provém do Senhor. Porque ele não passa pelo filtro da palavra, pelo filtro da edificação, da exortação e da consolação. Se a profecia não for para edificar, exortar e consolar, não é de Deus. Então, segundo filtro, o profeta. Profeta, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha quem é este homem, esta mulher que está te entregando o recado. Às vezes a gente tem uma tendência de ter medo de profeta. Não, meu irmão. Não. O maior profeta da igreja é o pastor. E não é porque eu seja o pastor, não. De jeito nenhum. Seja quem for o pastor. Hoje sou eu, amanhã quero ser de novo, mas se não for, seja outro, mas é o pastor. Ele é o profeta da igreja. Busque no pastor da igreja a orientação para a sua vida. A orientação para as suas decisões. Você tem que crer que ele é ungido do Senhor para estar à frente da igreja. Não procure pessoa, fui lá para um vaso. O vaso vai profetizar de acordo com a tua vontade. Ele vai querer te agradar. Ele vai querer trazer ali aquela coisinha de ocasião. Então é o profeta. Terceiro filtro, o lugar. O lugar, sim. O que o Senhor disse? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar. A casa do Senhor é o lugar certo para isso, irmãos. É a casa do Senhor. É o lugar. Vai ter os lugares? Vai sim, vai. Deus vai usar em outros lugares? Vai. Mas qual é o lugar principal? A casa do Senhor. Não é o jardim da irmã Maria, o jardim da Santa Terezinha. Não, meu irmão. É a casa do Senhor. Servo de Deus tem que estar na casa do Senhor, orando e buscando a Deus a orientação do Senhor e a profecia na casa do Senhor. O quarto filtro sou eu mesmo. É a minha pessoa. Por que eu sou filtro do Senhor? Porque eu sei como está a minha vida diante de Deus. Eu sei se aquela profecia é para mim ou se não é. Os irmãos estão entendendo isso? Por que eu sou filtro? Porque às vezes a profecia não é para você. Eu me lembro de um irmão profetizando para uma irmã e dizendo que aquela irmã ia casar, Deus ia, lá no Aratuí, que Deus ia dar a ela um filho segundo o coração de Deus e tal. E quando terminou, o pastor da igreja, aquela mulher era a mulher do pastor da igreja, foi ao profeta. Irmão, mas como é que você profetizou para minha esposa? Como é que você... Foi até uma brincadeira esse dia lá, porque ele estava interpretando uma língua estranha do outro cidadão, e ele se virou para o irmão e disse: eu nunca mais interpreto as tuas línguas. Ele colocou a culpa no irmão que estava falando línguas estranhas. Então, às vezes, eu sou um filtro, eu sei como está a minha vida diante de Deus. Como é que eu vou receber uma profecia que não tem nada a ver com a minha vida? Tem gente que desmancha a vida todinha por causa de uma profecia. Desmancha a vida toda. Já imaginou se eu tivesse acreditado naquela profecia do Japão? Eu não estaria aqui hoje não, em lugar nenhum mais. Tinha desmanchado tudo para ir para o Japão, tinha dado tudo errado. Porque não era a vontade de Deus. Não era. Então o quarto filtro é o vaso, é você. Você mesmo, você sabe quando é de Deus e quando não é de Deus. Você sabe quando Deus está lhe falando e sabe quando não está lhe falando. É ou não é assim, pessoal? Você sabe.
Você sabe, não precisa se assustar não, você sabe. Isso não é para mim não, meu irmão. Deus me prometeu isso, isso e isso. Como é que Deus me prometeu isso e agora está dizendo isso? Não, isso não é para mim não. Isso aí não vem de Deus não. Eu faço essas provas com Deus. Ou eu creio que Deus tem promessa comigo, irmãos. E o quinto filtro, o tempo. O tempo. Se for de Deus, vai se realizar. Não precisa se apressar não, é só esperar. Seja qual for a profecia, Deus vai te dar uma esposa. Vixe, então eu tenho que sair daqui agora mesmo, vou ali no Bebelu, ver quem é que está. Não, meu irmão, espera. O tempo é o quinto filtro para isso. Se é de Deus, irmãos, haja o que houver, vai se realizar. Então deixa o tempo de Deus se concretizar. Não te apressa não. Se é de Deus, tu não precisa fazer nada, é só esperar. Amém? Se é de Deus, é só esperar. E para encerrar, Deus nos diz para sermos adultos no entendimento. Então vamos crescer, irmãos. Vamos ser menino na malícia. Menino na malícia é exatamente não sermos alguém que está sempre vendo nos outros a malícia. Para o puro tudo é puro, para os impuros tudo é impuro. Eu não posso ver alguém conversando com a minha mulher que opa! Que conversa é essa, meu irmão? Minha mente é pura. Minha mente é pura. Todos aqui têm liberdade para conversar com a minha esposa, assim como todos têm liberdade para conversar comigo ou com qualquer um dos irmãos. Para os puros tudo é puro, para os impuros tudo é impuro. Então ele diz, não sejais meninos na malícia. Nós não podemos ver pecado em tudo não. Me lembro do irmão que era carpinteiro, o irmão Raimundo Barros, com um lápis branco aqui na orelha, porque ele faz desenho de carpintaria, e o irmão chegou, pastor, vai lá na casa do irmão Raimundo Barros agora, ele está lá fumando cigarro. Era diácono da igreja. Eu digo, que meu irmão? Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, isso é pecado dentro da igreja. Por isso que a igreja não cresce. Irmão, acaba com as coisas na igreja não cresce na tua cabeça. É porque tu não consegue ver as coisas boas que Deus está fazendo. Eu digo, mas tá bom, vamos lá, irmão, mas você vai comigo. E fomos lá. Eu digo, cadê, irmão? Está aí na orelha dele, pastor. Eu digo, irmão Raimundo, puxa esse lápis aí. Eu já tinha ido outras vezes. Era um lápis. Chega em algum lugar, gosto de cajuína, gostava, porque hoje eu não tomo mais refrigerante, praticamente não tomo mais refrigerante. Tinha aquelas cajuínas, que parece garrafa de cerveja, né? Aí o garçom já vem com aqueles isopor. Eu digo, pelo amor de Deus, não, tira esse isopor daí e deixa eu botar esse rótulo de frente para a rua, para quem passar a ver que a cajuína é São Geraldo. Então, irmãos, tem gente que a cabeça está sempre vendo alguma coisa errada, sempre vendo, não. Ele diz, sejais meninos na malícia. Ou seja, não veja o mal, não. Ali tem alguma coisa boa, mas seja adulto no entendimento. Busque entender aquilo que está acontecendo. Amém? Vamos ficar de pé.